Isso é chamado dioicia, ou planta dioica. Ela tem... Dioica vem de duas, oica, casa, né? Duas casas, uma masculina e uma feminina. Então é uma planta dioica. Quando ela entra em floração, então você tem uma planta feminina aqui e uma planta masculina aqui. A exalação, a liberação de voláteis das flores para atrair insetos tem perfil diferenciado. Nas primeiras horas da manhã, as flores masculinas iniciam e aumentam a intensidade de liberação desses voláteis. Qual é a finalidade? Trazer para as flores masculinas os insetos, chamar os insetos para as flores masculinas, em detrimento das flores femininas. O estudo mostrou que a partir das 11h30, meio-dia, para aquela condição do estudo, os voláteis das flores masculinas foram diminuindo e os voláteis das flores femininas foram aumentando. O que isso fez na natureza, naquele ambiente? Fez um bailezinho dos insetos polinizadores dançando de uma forma masculina. Olha o pólen aqui, vai atraído para a flor feminina e já está carregado de pólen e faz a fecundação lá. Bom, isso são milhões e milhões de anos de coevolução entre essa população que precisa do pólen e a população que precisa do inseto. E foram selecionando esses mecanismos que fazem com que você tenha essa sinfonia na natureza, fazendo com que haja um entendimento perfeito entre, nesse caso, planta e inseto polinizador. Por que eu estou dizendo isso? Porque o óleo essencial vai ser o resultado da destilação dessa planta. Então, óleo essencial de alecrim do campo. Eu colho o alecrim do campo nesse período de florescimento, levo para o destilador, faço a destilação e vou obter não essa fração dessa molécula que atraiu aquele inseto, mas uma gama enorme de voláteis, de substâncias que, no processo de destilação, vão se combinar e dar uma substância complexa natural depois, que é o óleo essencial. Então, o óleo essencial não estava nesse formato que a gente conhece hoje no vidrinho, lá dentro da planta. Lá dentro da planta você tinha, para você ter uma ideia assim, óleo essencial de rosa, damascena, já tem mais de 300 compostos reconhecidos dentro de um óleo essencial. 300 compostos. Você pega esse da alecrim do campo, tem 67, 68 compostos que são reconhecidos quando você vai para fazer uma análise cromatográfica e vai separar, identificar o que tinha de compostos voláteis ali. Então, o resultado do processo de destilação, eu colhi aqui e separei do hidrolato, é o óleo essencial, que não era aquilo que estava na planta, mas o resultado dessa combinação. Por isso que a gente diz que as plantas não armazenam óleos essenciais, elas armazenam o que tecnicamente a gente chama de volatiloma, que são esses compostos voláteis ali. Então, isso que eu falei está sintetizado ali, que é realmente a gente compreender que, dependendo da hora do dia, dependendo da época do ano, a mesma planta, quando você colhe ela e obtém óleo essencial no processo de destilação, você vai ter pequenas variações na composição desse óleo essencial em função daquele momento que aquela planta estava vivendo naquele ambiente. Se estava muito seco, se choveu, se não choveu, se estava frio, se estava calor, se colheu logo de manhã, se colheu no final do dia. Então, para algumas plantas, a gente já tem estudos de comportamento, de rendimento feitos para saber que é melhor você colher em determinado horário aquelas plantas para você ter melhor rendimento de óleo do que em outros horários. Então, esses voláteis, além de fazer isso que nós acabamos de falar, de atrair insetos, eles servem também para se comunicar entre plantas. Há vários estudos mostrando que quando você poda uma árvore aqui, quem é de sistema florestal conhece bem isso, quando você corta uma árvore aqui e tal, o ambiente todinho daquele sistema florestal, ou daquela floresta, começa a reagir quimicamente em função daquilo que ocorreu. Então, estimula a poda, estimula a brotação da planta que foi podada, mas estimula a brotação também de outras plantas que recebem
essas frequências aromáticas de voláteis que foram liberados nesse processo aí da planta, tentando reagir aquilo isso, reagir beneficamente ou reagir negativamente a esse processo. Você tem esses volatilomas, esses voláteis também protegendo, criando uma microatmosfera ao redor das folhas quando tem muito raio ultravioleta, quando tem temperatura muito alta, quando está ventando muito, enfim. Tem vários mecanismos que eles fazem as plantas. Resumindo, planta não produz óleo essencial, em primeiro lugar. Segundo, produz volatilomas. E terceiro, não produz para nós. Produz para eles, consequentemente, secundariamente para a gente, né? Obviamente, quando a gente consegue obter esses produtos. Então, existe uma definição internacional para óleo essencial, e vocês vejam que nessa definição, você tem ali, aqui não tem a pontadora, pode me ajudar aí? Eu apertei um botão errado. Isso, obrigado. Então, vocês vejam que o óleo essencial, a definição que é aceita internacionalmente, né, para óleo essencial, ele é um produto obtido a partir de uma matéria-prima natural de origem vegetal, obtido, não extraído, por destilação a vapor ou por outros processos de destilação ou de retirada, e que após a separação da fase aquosa, que é o hidrolato, você tem então esse produto, essa substância complexa que é o nosso óleo essencial. Bom, até aqui estamos bem? Posso fazer uma pergunta? Claro, quantas quiser. O hidrolato, o óleo, qual a porcentagem de Tá. A pergunta deles é qual é a concentração, a diferença de concentração de ingredientes ativos que tem entre o óleo essencial e o hidrolato, né? Veja bem, óleo e água não se misturam. Isso não significa que no hidrolato, que é a fase aquosa, você não tenha moléculas da parte oleosa do óleo. Aliás, chama hidrolato porque aquilo é uma suspensão, é uma solução, mas também é uma suspensão de moléculas da parte oleosa que não se dissolveram na água, mas que, como teve a ebulição, chegaram a 120 graus, depois condensou, houve uma fragmentação de muitas moléculas e elas ficaram em suspensão nessa água final que é o hidrolato. Pelo fato de ser uma suspensão, quando quem já viu um hidrolato saindo do destilador, sabe que ele é leitoso, ele não é translúcido como uma água pura. Essa característica de ser leitoso é que levou ao original nome hidrolacteo, que virou depois o nosso hidrolato. Ele tem esse aspecto meio leitoso quando ele saiu do destilador. Depois, naturalmente, aquilo vai amadurecendo, vão se recombinando as moléculas ali, vai havendo alguma sedimentação e você tem o hidrolato normalmente como um líquido translúcido. Quanto é que, é a pergunta, quanto é que tinha desse óleo nesse hidrolato aqui? Porque são duas fases que foram separadas mecanicamente. Na média, a literatura aponta como 0,02%. Ou menos. Tá? Então, quando o óleo essencial concentrado é tão poderoso que mesmo nessa diluição de 0,02%, às vezes até chegando a 0,002%, você ainda sente o aroma da planta ali. Que é isso, o hidrolato. Olha, quando vocês fazem chá em casa, botou água no fogão, a água começou a fervura, você jogou as folhas ali dentro e tal, você já sentiu o aroma do chá que você está preparando. Esse aroma que você sentiu são moléculas do óleo essencial daquela planta. Você está sentindo o aroma. Bom, quando você passou na peneirinha e coou, você tem ali então aquele água que foi infusionada com aquela planta medicinal, ou calmante, seja lá o que for, e vai tomar aquele chá. Você está tomando ali,
uma espécie de hidrolato. Só que uma parte desse chá, se você fez o chá tampando, ele fez o mesmo ciclo que faz na destilação de plantas. Porque quando você faz um chá com tampa, e quem já fez isso com tampa transparente, ou mesmo se não for transparente, você vê que quando ferveu a água, a tampa aqui ficou cheinha de gotinhas, que precipitam depois. Então sai vapor daqui, encontra uma tampa fria, condensa e cai. Esse ciclo é o ciclo que nós fazemos no destilador. Ferve a água atravessa pela planta, ao invés de botar a planta dentro da água, condensa esse vapor, obtém o líquido e separa o líquido. Então aí você tem uma solução e uma parte de suspensão exatamente como o hidrolato. Agora, vocês vejam que eu falei aqui, o hidrolato tem 0,02 ou às vezes 0,002% do ativo que tinha na planta. Você sabe quanto isso significa em relação ao chá da mesma planta feito em casa, sem fazer destilação? Chega a ser 40 vezes mais do que tem no chá. Ou seja, mesmo com toda essa diluição, um hidrolato chega a ter, em média, tudo isso que eu estou falando é medião, né? Isso vai variar de planta para planta, quanto que você colocou, quantidade, etc. Mas só para ter uma magnitude de que um hidrolato, e é uma substância que você pode beber, você pode fazer gargarejo, pode usar como enxágue bucal, ele tem 30, 40 vezes mais ingrediente ativo do que aquela planta, do que o chá comum que a gente faz em casa. Bem, então, eu perguntei se tem alguém por aqui, porque a gente vai passar para uma outra fase agora mais operacional. Pois não. Está programado 1 hora, né? Daí tive 40, mas aí você pode administrar esse tempo dentro desse. Pode falar mais, deixa menos perguntas, né? Depende do seu interesse. Como é que eu estou? Falta 10. Falta 15 minutos. 15 para 40. Beleza, obrigado. Não, é que eu fiz esse cortezinho de perguntar se estamos bem aqui, porque a gente vai sair dessa parte mais conceitual e tal, para entrar no operacional. Como é que a gente opera, né? Nesse projeto que nós chamamos de projeto público. Então, a gente construiu esse projeto, quando eu digo a gente, é um conjunto de famílias. A gente tem aqui as famílias aqui, a Miriam já participou conosco nesse projeto, tem o Tazima, a família Tazima que está aqui, trabalhou conosco nesse projeto também, tem o Arildão, que pega na enxada e colhe também, tem um grupo de pessoas aqui que está conosco também nessa empreitada. Né? E eu coordeno esse projeto, eu criei e coordeno o projeto. Então, tem duas abordagens aí, para a gente assim compreender como é que nós chegamos nesse modelo, né? Uma é pragmático e operacional mesmo, e o outro tem a ver com a parte mais filosófica, mais política de como é que a gente está constituindo esse processo de produção coletiva. Né? Nós falamos aqui, não, acho que eu não falei ainda, mas o rendimento de óleos essenciais, quando você pega a planta, passa por esse processo de destilação e vai obter o resultado aqui, que é a água, o óleo e o hidrolato, você tem um rendimento de óleo essencial extremamente baixo. Nós vamos ver alguns exemplos de algumas plantas que a gente trabalha aqui, um exemplo assim, extremado e clássico, eu falei do óleo essencial de rosa. Para obter 1 litro de óleo essencial de rosa, de pétalas de rosa, da macena, quem arrisca dizer quanto que eu preciso de pétala para obter 1 litro de óleo? Chuta aí. 1.000 toneladas. 1.000 quilos, quem dá mais? Eu falei 1 tonelada e bom. 3,5 toneladas de pétalas, 3,5 toneladas de pétalas para obter 1 litro de óleo. Isso é um exemplo extremado, né? A melaleuca alternifolia, que é algo que nós trabalhamos aqui, ela chega a dar 1%, 1,5% de óleo em relação à matéria. Não, folha, a gente destina folha e ramos finos.
Aí tritura tudo isso e entra no destilador. Não, o ramo grosso não, mas é folha. Se tiver flor, se for época de floração, pode ir a flor junto também, mas o óleo essencial é obtido a partir das folhas da melaleuca. Então, como você precisa de muita planta, vamos raciocinar, precisa de muita planta para obter uma pequena quantidade de óleo por conta do rendimento, se você pensar em um pequeno agricultor familiar, com uma pequena área de produção, esteja num sistema biodiverso, como um sistema florestal, por exemplo, onde ele precisa ter, para a sustentabilidade do sistema, ter muitas espécies. Não é uma monocultura. Então, tudo isso vai fazendo com que uma pequena área não tenha capacidade de produzir suficiente matéria-prima para gerar um processo de produção que é essencial, minimamente rentável. Né? Você pode produzir para uso próprio, mas minimamente rentável você não faz, não tem como fazer isso porque você precisa de muita planta. Nós vamos mostrar 2 modelos de destilador aí à frente. Um que nós estamos usando agora, ele tem capacidade em média, dependendo da planta, por ciclo de destilação, trabalhar com 20 a 30 quilos de planta. Então você pega a planta, colheu, selecionou, picou, cada espécie é tratada de um jeito, entra no destilador 30 quilos de planta. Para sair ao final, por exemplo, na melaleuca vai sair a 100 ml, 120 ml, você vai ter para a erva baleeira, por exemplo, que é Cordia curaçada, você vai ter 18, 19 ml de óleo com 30 kg de planta. Então, esse é um fator que faz com que você pense assim, bom, então, se eu não consigo sozinho ter volume de produção para poder fazer rodar esse sistema, se eu tiver um conjunto de famílias produzindo a mesma espécie, de forma planejada, organizada, que nós possamos plantar no calendário articulado, colher, programar colheitas, etc., eu posso ter durante o ano todo, para um conjunto de espécies que foram selecionadas, volume suficiente de planta que me permita fazer isso ficar rodando, tá? O sistema ficar rodando. Colhendo planta, destilando e invasando o óleo, etc. Então, isso é uma necessidade, é uma abordagem pragmática, operacional de por que a gente trabalhar em coletivo de famílias fazendo esse tipo de produção. Para você poder fazer num sistema florestal, fazer em pequena produção, fazer a maior parte das operações de forma artesanal, e nós estamos falando de uma pequena escala de produção, e isso nos leva, então, a essa capacidade de produzir minimamente. Aqui só um exemplo de algumas das plantas que a gente trabalha, qual é a nossa taxa de rendimento ali. Então vocês vejam que goiaba, ó, dá 0,10% a folha de goiaba. A mesma coisa para pitanga. Se essas mirtáceas aí de pitanga e a goiaba estão muito baixo rendimento. A lavanda dentata, que é muito comum aqui no Brasil, já dá meio por cento quase, e a melaleuca hoje é das espécies que a gente trabalha que tem o menor rendimento. Apesar de ser um rendimento pequeno, mas é a que tem o menor rendimento das que nós trabalhamos. E do ponto de vista filosófico e político, por que Ubuntu? Ubuntu é uma filosofia africana, uma tradição africana, que se pudesse ser traduzida para o português em uma frase, essa frase é eu sou porque nós somos. É uma filosofia principalmente nascida e praticada na África do Sul, mas esparramada pela África toda, que tem muito propagada pelo Nelson Mandela, pelo Bispo Tutu, enfim, como sendo valorizar o coletivo e a cooperação em detrimento do individual. Essa compreensão do que eu sou, porque nós somos. E se vocês se lembrarem que nós conversamos agora há pouco sobre a complexidade dos óleos essenciais, e você não tem, como na indústria farmacêutica, um composto isolado dessa complexidade, isso que dá estabilidade neles, né? Por exemplo, melaleuca é um antibiótico natural potente. Até hoje não se conhece, ela é já usada milenarmente. Não se conhece hoje